Olá pessoal, é um enorme prazer estar de volta com vocês no projeto Vitória Ensina em Casa. Eu sou a professora Analice e eu vou ensinar História para vocês. E o tema da nossa primeira aula é o tempo na história, os períodos históricos. Vamos lá? Então, como é que os seres humanos contam o tempo na história? Então, a gente sabe que essa contagem do tempo ela vai variar de acordo com cada povo, cada época e cada sociedade, certo? Então, historicamente, a gente tem os calendários, né? E, inicialmente, os primeiros seres humanos, os primeiros povos, eles organizavam os seus calendários de acordo com os ciclos da natureza e os seus costumes culturais, né? Mas, principalmente, alinhados à natureza, né? Então, por isso, atualmente, até hoje, né, a gente tem países que possuem calendários diferentes. Não necessariamente o mundo inteiro se organiza o tempo da mesma forma. Então, a gente tem a China, que tem o seu próprio calendário, né? A gente tem países, nações que têm calendários alinhados à religião, ligados à religião, certo? Então, aí a gente tem duas formas de contar o tempo. A gente tem o tempo cronológico e a gente tem o tempo histórico. O primeiro, que é o tempo cronológico, ele é onde nós organizamos as nossas ações e atividades. Por exemplo, o nascimento, o crescimento, né, a ida para a escola, as festas. Então, nós organizamos esse tempo, né? Esse horário. Por exemplo, a nossa aula começou agora, mas ela tem um tempo para durar, um tempo para acabar. É o tempo do relógio, né? Então, eu sei quantos anos eu tenho, porque está lá o dia do meu nascimento, no meu registro, a data, né? Obviamente, e também a hora que eu nasci. Então, eu sei exatamente quantos anos eu tenho e você também sabe. Esse é o tempo cronológico, tá? Então, que hora se a gente vai para a escola, a hora que a gente larga, a hora que seu pai, sua mãe, ou que você vai ao trabalho, né? Então, o 2, que é o tempo histórico, são os acontecimentos que marcam um povo, que marcam uma nação e até mesmo toda a humanidade. Então, existem fatos, né, que acontecem, que vai influenciar, que vai interferir, que vai modificar a sociedade como um todo. Então, isso é o tempo histórico, né? São marcos históricos, tá bom? Então, dando continuidade, então como é que a gente entende, compreende ou conhece o tempo na história, né? Então, o que é esse tempo na história? Então, é importante a gente saber que existe uma relação direta do tempo com os grupos humanos. Por quê? Né? Porque somos nós, humanos, seres humanos, grupos, sociedades, que vamos promover mudanças na nossa sociedade, no meio que a gente vive. Então, esses marcos, esses fatos que acontecem, que vão influenciar, o que a gente vai utilizar para a gente se encontrar no tempo e na história, muitas vezes são modificados e acontecem por causa da nossa ação. A nossa ação entre nós, sociedade, seres humanos, a nossa ação na natureza, no meio ambiente, certo? Então, isso também, essas ações, a gente também pode ser modificados por ela. Então, tanto a gente provoca mudanças, né, no mundo, na sociedade, no lugar em que a gente vive, como essas mudanças, tendo sido ocorridas, elas vão modificar as próximas gerações, por exemplo, né? Então, uma coisa que eu já falei, que eu vou retomar para vocês, é que a religião, ela também é uma forte influência, também não, ela é, talvez eu arrisco a dizer, a principal influência na criação de calendários. E aí a gente tem a religião judaica, né? A gente que tem o seu próprio calendário, né? Os judeus, o calendário judaico. A gente tem o calendário islã, o calendário islâmico e o calendário cristão, né? Que principalmente nós que moramos no Ocidente, né, geograficamente falando, em parte do mundo, né, ele se organiza a partir do calendário cristão, tá?
Então, como vocês podem ver aqui, a gente tem o calendário judaico, que eu já falei, né? Eu estou mostrando para vocês, o calendário islâmico e o calendário cristão, tá certo? Então, continuando em relação ao tempo na história, os povos, eles estabelecem, como eu já tinha falado para vocês, um marco, que é um ponto de partida para contar a sua história. Então, como é que a gente inicia essa contagem? Então, precisa existir um ponto de partida. Na nossa história de vida, o nosso ponto de partida é o nosso nascimento. Então, tá lá registrado, né, tudinho direitinho, esse marco. Então, como é que a gente vai contar a história da humanidade? Né? A história dos seres humanos, a gente precisa saber, a gente precisa conhecer, até para a gente entender como é que a gente chegou no tempo que a gente vive hoje, não é? Então, o Ocidente, como eu também já falei para vocês, conta a história a partir do nascimento de Cristo. Então, a contagem do nosso tempo é antes de Cristo, e aí a gente abrevia, para não precisar escrever sempre antes de Cristo, A.C. Tá? E depois de Cristo, D.C, tá certo? Então, a contagem da nossa história, da história principalmente dos países que vivem no Ocidente, o marco, o ponto de partida é justamente o nascimento de Cristo. Então, a gente conta essa história antes do nascimento de Cristo, que foi o marco mais importante, né, que alterou, que modificou o comportamento de toda a humanidade, e depois do nascimento de Cristo, é quando a gente começa a contar ano 1, 2, 3, 4, até estarmos aqui no ano de 2022, certo? Então, e aí para organizar melhor, nós, seres humanos, né, criamos a linha do tempo, né, principalmente os historiadores, claro. Né, e essa linha do tempo, ela existe para organizar os acontecimentos na história da humanidade. Então, como eu falei, a gente se situa, né, antes de Cristo, depois de Cristo. Então, a linha do tempo, ela vai estar organizada a partir disso, dessa referência, tá certo? Então, ela existe também para mostrar como os fatos se situam no decorrer do tempo, ou seja, antes, durante e depois, tá? Então, a gente ali consegue visualizar os fatos, os marcos importantes na nossa história, tá? E aí eu trouxe o exemplo, né, de uma linha do tempo para a gente ver, inclusive, como os períodos históricos, que é o que a gente vai falar depois desse slide, né, está organizado. Então, a gente tem a pré-história, que aí, historicamente, né, cientificamente, é datado aproximadamente 4.000 anos antes do nascimento de Cristo, tá? E o marco mais importante que aconteceu nesse período foi a invenção da escrita. A gente tem a Idade Antiga, que foi aí entre 4.000 a.C. a 476, e a gente tem aí nesse período de mudança da Idade Antiga para a Idade Média a queda do Império Romano no Ocidente. Aí a gente tem o período da Idade Média, então da Idade Antiga em diante até a Idade Contemporânea, a gente considera como a Era Cristã. Né? Porque foi exatamente esse marco que modificou a história da humanidade, né? O nascimento de Cristo, e aí o cristianismo, na Idade Média, passou a ser uma religião oficial, né? Durante muito tempo, inclusive regular, dizer o comportamento das pessoas, né? Ser o Estado, organizar inclusive o formato social, né, as questões da sociedade nessa época. Então, a gente tem a Idade Média, a gente tem a Idade Moderna, e a gente tem também o início da Revolução Francesa, em 1789, que é exatamente onde a gente vai avançar e chegar nesse período da Idade Moderna, a queda da monarquia, né, ou seja, do reinado, né, na França. Que isso vai implicar, né, também no mundo, né, nos outros estados e nações. E a idade contemporânea, que é a que a gente já tem vivenciado, né, e um grande marco, eu trago até nessa linha do tempo a imagem de um computador, né, o desenvolvimento, o avanço das tecnologias, né, avançando para as tecnologias digitais, que permitem a gente estreitar os laços, né, mesmo à distância. Eu estar na casa de vocês por causa do projeto Vitória Ensina em Casa, ensinando para vocês, né? Então, nesse contexto ainda de pandemia, a gente precisou aí encontrar um jeito de ficar próximo
e é justamente esse marco, né, da idade contemporânea, o durante, é o nosso durante, que a gente tem vivenciado, tá? E aí a gente vai reforçar um pouquinho mais sobre os períodos históricos. E a gente tem o primeiro, né, para a gente relembrar a pré-história, né, o surgimento dos primeiros seres humanos, né, o antepassado dos seres humanos, na verdade, né, aproximadamente aí há 4.000 anos antes de Cristo. E o grande marco da pré-história é o início dos registros, né? A invenção da escrita. Então, inicialmente, como é que a gente se comunicava, os primeiros seres humanos? Né? Nas pedras, né? Faziam os desenhos, as gravuras, né? E aí, posteriormente, a gente vai aprofundando essa comunicação e cria a escrita, né? A invenção da escrita, que vai facilitar ainda mais a comunicação entre as pessoas e entre os povos, tá? É o grande marco da pré-história. E aí eu trago aqui algumas imagens, né? O desenvolvimento dos seres humanos e algumas imagens de gravuras, imagem de como a mulher era retratada na pré-história, os desenhos. E aí a gente tem o período da antiguidade, que vai de 4.000 anos antes de Cristo a aproximadamente 476 anos, né? Como a história marca esse tempo, tá? Então, nesse período da antiguidade, a gente tem o desenvolvimento da agricultura, né? O pastoreio, a metalurgia, o comércio e também, como eu falei para vocês, a queda desse Império Romano do Ocidente. E também outras civilizações, né? As civilizações que se destacaram, como a egípcia e a fenícia, né? Esses são os destaques desse período da antiguidade, mas principalmente, né, um grande marco, exatamente, o desenvolvimento aí do comércio, ainda como troca e tudo mais, o pastoreio, né, a criação de animais e a agricultura, né? O desenvolvimento aí do cultivo de plantações e tudo mais. Essas técnicas foram criadas na antiguidade. E a gente tem, né, a civilização egípcia, a forma como também a queda do Império Romano, tudo isso era retratado. Aí a gente tem a Idade Média, que durou aí, que foi um tempo, né, onde se inicia, na verdade, a Era Cristã, de 476 a 1453. Os muçulmanos, eles tomam Constantinopla, né? Isso é um marco também importante que a gente pode identificar que aconteceu nesse período. A Era Cristã, forte influência na organização da sociedade, como eu falei para vocês, né? A força da religião, né? De organizar a sociedade, o que podia, o que não podia. As leis, na verdade, eram a lei da religião, né? Então, essas leis, elas surgem da religião e elas passam a ser a regra da sociedade, tá? E aí a gente tem o crescimento, né, o surgimento da Europa, né, como força aí, a questão da agricultura, o regime servil, né, de serem servos, camponeses que serviam aos senhores feudais, ou seja, aos donos de terra, uma característica aí também, né, de agricultura, agrária, do campo mesmo, dessa vivência, né, e o regime de serviência. Pronto, aí aqui a gente tem a imagem, né, do período da Idade Média, retratado através de imagens. E a gente tem também a Idade Moderna, de 1453 a 1789. Olha, nessa idade aqui, aconteceu, nesse período, né, aconteceu a Revolução Francesa e o enfraquecimento das monarquias, sobretudo da monarquia francesa, na verdade, né? E aí é o período em que a Europa ela vai expandir, né, o comércio. Então, enquanto a Europa estava na Idade Média, aqui no Brasil, a gente ainda não estava, né? Aqui no Brasil, a gente ainda era a terra dos povos originários, dos povos indígenas, dos donos da terra, né? Os portugueses ainda nesse processo aí ainda não haviam invadido o Brasil, né? O que hoje que é o nosso país hoje, né? As terras brasileiras. Mas aí, exatamente por causa desse movimento da Europa, né? Portugal
está localizado na Europa, que isso vai acontecer, né, com as terras brasileiras, os povos indígenas. Justamente porque a Europa ela decide expandir o seu comércio e ela vai invadir, explorar e colonizar outros continentes, como a Ásia, a África e a América. O Brasil está localizado na América, mais precisamente América do Sul, tá? Aqui a gente tem as imagens, né, também retratando a Idade Moderna, os portugueses chegando, né, invadindo, enfim, como já foi falado. E a Idade Contemporânea, que vai de 1789 até os dias de hoje. E aí a gente tem o destaque dessa Idade Contemporânea, o processo de industrialização, o desenvolvimento, né, das fábricas, das indústrias, das manufaturas, né, que passam a entrar em expansão. E esse desenvolvimento vai também modificar a realidade dos lugares, né, que vão precisar também acompanhar esse desenvolvimento para que a indústria continue, esse processo de industrialização ele continue avançando, né? Então, o que é que acontece? A saída, né, esse é um grande marco, um grande destaque, a saída da população do campo para as cidades. Né? Então, a Ásia e a África, elas passaram a ser ainda mais exploradas, né, pela Europa, justamente para aumentar a sua matéria-prima, que eram continentes que forneciam, que são ricos em matérias-primas, né, dos produtos que eram industrializados, produzidos pela Europa, tá? Inicialmente. E aí esse movimento de industrialização ele vai chegar aos poucos, né, nos outros países, nos outros lugares do mundo, tá? E a gente tem, né, a imagem das fábricas, das primeiras indústrias. No lado de lá dos carros a gente vê, né, isso aqui é a cidade de São Paulo, né, já aí é desenvolvido, que é a principal cidade, a cidade mais industrializada, desenvolvida do Brasil. Então, o que é importante a gente saber? É importante nós entendermos que a história estuda as sociedades humanas, a presença e as ações de mulheres, homens e crianças ao longo do tempo. Então, é a nossa história, é como a gente se relaciona ao longo do tempo, o que a gente construiu, né, o que a gente modificou ou o que modificou a gente, né, a nossa sociedade e as pessoas. Então, sempre há mudanças e permanências na história. Então, a gente vai perceber que existem coisas, costumes, situações que elas vão permanecer, o que elas permanecem e que faz a gente entender por que é assim hoje, né? Como, por exemplo, a força da religião ela é algo que permanece, né, durante a história da humanidade. Isso é um fato. A nossa relação com a natureza, ela permanece, ela vai se modificar em algumas formas, em algumas situações. Inclusive, a humanidade ela está precisando se reconectar, né, com a natureza, com o meio ambiente, para que a gente possa continuar, inclusive, existindo, né? Então, podem acontecer em um tempo curto, médio ou longo, que é exatamente a nossa relação com o tempo. As mudanças, elas podem acontecer muito rápido, principalmente na idade contemporânea, a gente consegue perceber como as coisas mudam muito rápido, essa questão das tecnologias digitais, né? A informação ela chega muito rápido, o conhecimento ele está cada vez mais acelerado, né? Por causa do avanço da forma de pesquisar, da forma de estudar, da forma de conhecer, dos equipamentos. Então isso permite que a gente se atualize mais rápido, mas existem mudanças que levam tempo mais ou menos, né? Nem tão rápido, nem tão longo e mudanças que ocorrem a um longo prazo. Então, por hoje é só. Eu termino a aula de história por aqui. Eu espero que vocês continuem acompanhando as aulas e desejo que vocês tenham um bom estudo. E até a próxima aula. Tchau, tchau!